A reunião está sendo gravada. Gente, boa noite. Eu sou Fernanda Delgado, professora, pesquisadora da FGV Energia. Em nome da FGV, em nome do meu diretor, Carlos Quintela, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer aqui ao Miguel e Ivan a disponibilidade, a gentileza de ter cedido o seu tempo para vir conversar com a gente. Essa é uma aula do MBA em Gestão de Óleo e Gás da FGV Energia, estendida aos nossos mantenedores, estendida aos alunos da UFRJ, aos alunos do MBA em Gestão do Setor Elétrico, estendida aos meus alunos da Marinha, estendida a vários convidados. E essas aulas são sempre complementares à formação que a gente oferece nos cursos da FGV Energia. Qual foi a nossa ideia hoje aqui? Eu pedi que o Miguel, que é diretor do Ministério de Minas e Energia, que é o pai do programa Renova Bio, né, que ele viesse falar para a gente sobre o programa Renova Bio, como ele nasceu, como ele foi criado, quais foram os motes principais da criação desse programa, os desafios iniciais, como o programa vai funcionar, como o programa está funcionando e os principais problemas que o programa está enfrentando. Eu escrevi um artigo para Brasil Energia que saiu ontem, justamente falando sobre alguns problemas que a FGV Energia identificou no programa da Renova Bio. Não era para o Miguel ter lido, mas ele leu, e aí eu pedi que ele fizesse também. Ele falou que ia comentar as críticas que a gente estava fazendo no programa Renova Bio. Então, eu queria apresentar. O Miguel é mestre, o Miguel é economista com mestrado em agronegócios e atualmente ele é o diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e ele ocupa esse cargo desde 2016. O Miguel acredita que os biocombustíveis apresentam para o Brasil e para o mundo, representam, né, uma política estratégica de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Queria também destacar que a FGV Energia tem uma linha de pesquisa em biocombustíveis. Nós já fizemos um caderno, né, que foi uma estrutura primária, né, a gente mostrou de uma forma assim, muito elementar sobre biocombustíveis, está disponível no site da FGV Energia. Temos a intenção de continuar com esse trabalho de biocombustíveis, entendemos a importância para os biocombustíveis no país, exatamente nessa questão social, de geração de renda, de geração de empregos e, claro, toda a questão ambiental atrelada aí aos biocombustíveis. Essa não é um webinar, né? Como nós estamos acostumados aí a 35 webinários por dia, né? Isso é uma aula, na verdade, complementar ao MBA, então vou pedir que os senhores mantenham seus microfones fechados e que mandem as perguntas para o Miguel aqui pelo bate-papo, e eu vou fazendo essas perguntas para o Miguel ao final. Ele vai ter aí o tempo que ele quiser para fazer a explanação dele. Não é, na verdade, uma conversa profunda, né? Como eu comentei no início. É uma coisa mais elementar, é uma coisa mais basilar, porque se trata de uma aula, na verdade. Então, Miguel, novamente, muito obrigada pela sua gentileza e a palavra está com você. Eu que agradeço o convite. A Fernanda não sabia a armadilha que caiu quando me convidou, né? Mas tudo bem. Vocês estão aí, podem fazer as perguntas aqui, eu vou responder. Vou fazer o mais dinâmico possível, porque mesmo essas aulas online, às vezes ficam cansativas. Eu vou estruturar a minha conversa em casos, vou contar o que eu acho que é importante em caso, e vou contar a história do Renova Bio, bem básico, porque ele é muito complexo, a gente não conseguiria passar nem que se a gente ficasse aqui 4 horas, a gente conseguiria pegar os detalhes do esquema do Renova Bio. Eu recomendo muito o artigo da Fernanda e do Couto, né? Porque ali tem um conjunto de questionamentos e eu já vou construir o que lá percebe, a parte que o artigo percebe e a parte que não percebe. Bom, eu tenho uma conversa, quando a gente estava, eu sou do agronegócio, né? Eu venho da parte do agronegócio para energia, eu sou funcionário da Embrapa, na verdade.
onde eu sou pesquisador. A primeira vez que eu apresentei o RenovaBio, a posição entre o apoio de biocombustíveis, eu encontrei uma pessoa do setor de petróleo que construiu a vida dela no petróleo e ela falou assim, mas você não pode apostar em biocombustíveis, porque tem que ser petróleo. Aí eu falei, mas por que tem que ser petróleo? E aí ele me falou o seguinte, por isso antes eu vinha, assim, petróleo é uma religião. Se a gente tiver que fazer alguma coisa, o petróleo, quando a gente se envolve com o petróleo, é uma religião. Se tiver que matar criancinhas, nós vamos matar para conseguir a perpetuação do petróleo. Bom, eu diria que eu não sou da religião do petróleo e eu acho que o RenovaBio sempre vai enfrentar essa resistência. Então, se vier perguntas do tipo religiosas, eu vou desconsiderar, porque eu acho que a gente não pode cair no questionamento do religioso. Bom, dado a premissa, que é a premissa de que eu estou estabelecendo quais são os valores que eu vou tratar a minha estratégia aqui, eu gostei da sua fotografia do Jaws, a minha é Sebastião Salgado. Chama Petróleo, é a história das fotografias que ele tirou na guerra do Iraque e do Irã sobre o petróleo. Essa fotografia, depois dei um Google para olhar, essa fotografia é uma pessoa que estava lutando para desativar um poço de petróleo. Mas eu também não sou da religião anti-petróleo, tem a religião pró-petróleo, anti-petróleo. Eu sou da crença que a gente consegue construir um mundo melhor. Então, vou falar um pouco da história. Eu queria contar a história do RenovaBio, eu falei mais cedo para o Fernando, queria fazer desse jeito, daí quando eu comecei a escrever, eu vi que daria um livro que eu não conseguiria contar, da perspectiva de um usuário. Sempre a gente olha o processo da ponta fornecedora até o final. Mesmo no petróleo, upstream até o downstream. Você não faz uma relação. Quando você faz qualquer determinação de política pública ou de processo, você não olha a partir do cliente ou a partir do cidadão. Eu queria sempre fazer o questionamento a partir de um cidadão. E o meu cidadão era uma menina que chamava Beatriz porque era o mesmo nome de uma pessoa com quem eu tive grandes discussões, ele contra o RenovaBio, eu a favor, e ele tinha tido uma filha chamada Beatriz. Toda vez eu contava a história da Beatriz, que não era a filha dele, mas tinha o mesmo nome. E ele falava assim, Miguel, é foda conversar com você, porque toda vez que você coloca o nome Beatriz, eu já fico cedido a deixar um pouco para biocombustíveis. Mas a história da Beatriz, ela nasce em 2001, hoje ela está com 18 anos de idade. Ela nasce na transição do governo Lula aqui no Brasil e mora numa grande cidade. E a história é o pai dela indo num posto de gasolina, abastecendo o carro para levar a mãe para o hospital. Então, o que aconteceu nesses 18 anos do século XX, na perspectiva de uma pessoa que precisasse do uso de energia para cá? Era o que eu queria fazer. Só que vai ficar muito longo, eu vou contar só a primeira parte dessa estrutura para descrever como é que funciona a Beatriz antes dela nascer até lá. Em 2001, quando o pai dela parou no posto, ele só conseguia abastecer ou de gasolina, e se tivesse no Rio, por causa do gás, ele podia usar a GNV. Mas no resto do país, ele abastecia, em média, com gasolina. E por que ele abastecia com gasolina? Houve uma falta anterior do etanol, e parte dessa falta foi estruturada para acabar com a indústria de etanol também. Teve falha de produtor, mas a oferta era controlada pelo governo. O governo tinha uma câmara que comprava tudo, e aí teve uma gestão em cima dessa câmara para os estoques não serem distribuídos. Aí o etanol morreu. Pouco depois, a Beatriz nasce, eles inventam um carro flex. O pai dela compra o carro flex em 2005. 2005 a 2010, o pai dela começa a usar etanol nos postos. Ele recebe um subsídio que é a redução dos tributos, principalmente estaduais, e aí vale a pena comprar. Se a Beatriz estivesse no Rio,
A Beatriz mora em São Paulo, mas se ela estivesse no Rio, ela lembraria das usinas de Campos de Goytacazes, da produção que tinha no Rio de Janeiro, que também foi desmontada por uma outra razão. Mas em São Paulo, morrem por ano 14 mil pessoas com causas relacionadas às emissões de combustíveis fósseis, principalmente PPT, partículas, óxido nitroso, no uso de combustível fóssil em São Paulo. Miguel, você está inventando isso, não morre 14 mil pessoas por ano. Tem um estudo do Paulo Saldiv, da Universidade de Harvard, estruturando como a quantidade em aglomerados e cidades, isso não acontece, a quantidade de pessoas que sofrem de asmas e indiretamente desenvolvem ou câncer, ou asma que seja mortal, ou outros tipos de doenças respiratórias. Bom, então a Beatriz é uma dessas crianças que sobreviveu por causa da troca do uso do álcool lá em São Paulo, que nessa época chamava álcool ainda, a gente não tinha chamado 2010, e no Brasil começou o movimento que era a vinda de grandes investidores internacionais. Essa produção de álcool era controlada por usineiros, geralmente famílias de grandes proprietários de terra, e depois migrou para um grande investimento. Eu lembro disso, porque em 2010 estava terminando o mestrado ou doutorado, e o meu orientador fez em Goiás, eu estava terminando em Goiás, ele estava fazendo um projeto para a Microsoft. Eu lembro quando o Bill Gates veio aqui para comprar usinas de etanol, porque em 2008 ou 2009 ele estava fazendo a viabilidade de que o etanol seria o combustível de transição do combustível fóssil no mundo. E ele trabalhava nessa equipe Bill Gates ainda era Microsoft, essa equipe da Microsoft para comprar usinas, eram 2 usinas em Minas e 2 usinas em Goiás que a Microsoft estava comprando. Junto com a Microsoft veio dezenas de multinacionais, algumas ficaram aqui, outras faliram, vieram grandes empreendedores do mundo todo e ampliaram essa produção de usinas, principalmente Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, para a produção de etanol. Depois houve uma pequena expansão para Mato Grosso também, na separação. Bom, o que acontece depois disso? Em 2002 também nós temos um presidente que fala o seguinte: o futuro é essa transição. É o verde, vamos etanol, a gente descobre pré-sal. Ele abandona todo esse discurso e o futuro agora é pré-sal. E aí começa um conjunto de subsídios ou estrutura para a exploração do pré-sal. O mais famoso é o Repetro, né? Eu acho que esse ano nós consumidores brasileiros vamos repassar para os importadores de gasolina, porque como vocês sabem, nós somos grandes importadores de gasolina líquida, né? A gente exporta muito menos gasolina do que a gente tem que comprar, gasolina e cadeias de nafta, para suprir o mercado interno. A gente ainda subsidia essa gasolina via o repetro industrial. É algo assim, tipo 15 bilhões de reais por ano, só para gasolina, mas no total deve ser uns 36, 37, né, Fernanda? Não sei se o valor é esse, mas eu acho que deve estar por aí. E quando tem greve dos caminhoneiros, como teve 2, 3 anos atrás, a gente também fez os 15 bilhões de reais que a gente tirou do seu bolso aí e entregamos para principalmente distribuidoras de combustíveis fósseis no Brasil para compensar a perda dele. Todo mundo no Brasil perdeu, menos os distribuidores de combustível fóssil no Brasil, porque o governo foi lá e pagou para eles os 15 bilhões de reais. Bom, com o surgimento do pré-sal, houve uma coisa. O político já sabia, a agenda, e a agenda da Beatriz, ela assistia no Jornal Nacional todo dia. Gasolina sobe tanto. Era o preço da propaganda a favor da gasolina. A preocupação do brasileiro de classe média era quanto custa a gasolina. Tudo pegando fogo, mas assim, a propaganda era em cima do custo da gasolina. Descobriu-se que podia fazer um controle do preço da gasolina. Aí começou uma intervenção numa grande estatal brasileira para fazer o controle do preço da gasolina. Dizem, né? Há controvérsia sobre isso, mas que havia esse controle ou intervenção para controlar o preço da gasolina. Mas por que ela fazia isso?
Para ela, aí financiou a importação de gasolina para ganhar a eleição, porque se gasolina alta não ganha a eleição. E o que aconteceu com isso? Matou a indústria de etanol. Então, a indústria de etanol hidratado no Brasil, há 3 anos atrás, caminhava para o fim. Não existiria mais etanol hidratado, a gente calcula em 2023 não existiria mais etanol hidratado. Até porque ele é ruim para quem distribui, porque a margem de lucro da distribuidora no etanol hidratado é pior, e ele vale muito a pena na gasolina, porque você compra o etanol hidratado mais barato, mistura ele na gasolina e vende ele a preço da gasolina, que são os 27% da gasolina. Esse pequeno histórico é para falar que em 2016, 2017, o etanol caminhava para o fim. Além disso, a gente migrou nesses 10 anos que houve o abandono da política nacional para a produção de biocombustíveis, o Brasil saiu de maior produtor de etanol do mundo para a gente ser o segundo maior. O primeiro vira os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz uma política para a produção de biocombustíveis lá, que chama RFS Nacional, e a Califórnia, que tem mais carros no Brasil, lança o LCFS, que é o Low Carbon Fuel Standard na Califórnia. O que acontece com isso? A gente produziu o dobro dos Estados Unidos, a gente passa a produzir a metade dos Estados Unidos, o grande player mundial no mercado de etanol do mundo e biodiesel também é os Estados Unidos. O Brasil cai para ser desimportante. E aí tem um efeito para isso. Quando eu tenho uma hiperoferta, quando eu retiro o etanol do agronegócio brasileiro, todos os produtos outros caem. Então, eu planto a cana, ou o milho, ou a soja para produzir etanol. Uma vez que eu tiro essa produção, eu hiperaumento a produção. Então, todos os fazendeiros ganharam menos, porque você tinha uma hiperdisponibilidade de terra, uma grande disponibilidade de terra, e um baixo custo de remuneração do produtor. Ele baixava o custo, criou no agronegócio brasileiro um ciclo, nesse modelo de produção negativo sobre renda. Bom, esse é o contexto que começa o RenovaBio, esse é o contexto econômico, histórico de política nacional, e internacionalmente começa um grande movimento para políticas de descarbonização, principalmente no Acordo de Paris, que é o compromisso que o Brasil assume junto com todos os outros países, um compromisso voluntário de reduzir as metas de descarbonização. Bom, então, o que você tinha? Você tinha uma mega indústria nacional capaz de produzir energia a custo barato, influenciando internacionalmente a estratégia de fornecimento de alimentos para o mundo, valorizando o produto brasileiro, e a gente deixou isso por terra numa aposta de que o pré-sal ia ser rápido, ia causar grande investimento, e ele geraria toda uma industrialização necessária. E para isso criou um conjunto de subsídios do petróleo no Brasil. Isso também vai acontecer agora, sempre acontece isso, mas vai acontecer com gás natural. Bom, uma vez que você tem estruturado esse subsídio para o petróleo, o que fazer? Você não pode mais conceder benefício fiscal para etanol. Você não tem mais diferença para ser feito, você não tinha mais impacto fiscal para fazer. E o combustível fóssil, comparado com o combustível renovável, ele é fácil de repassar preço. Nesse mercado, eu tenho um único produtor. É o mercado do combustível fóssil, só tem um produtor que fornece 96% de todo o combustível fóssil do país. E nesse caso eu tenho 700 usinas que produzem etanol, biodiesel, biogás estruturados no país. Eles não conseguem informar preço. Aqui eu tenho um oligopólio, na verdade, um oligopólio alimentado pelo um monopsônio na compra, e aqui do outro lado eu tenho competição perfeita dos biocombustíveis. Bom, na hora que eu tenho o combustível fóssil como monopolizado, eu repasso todos os preços. Então, se eu tributo a gasolina um pouco mais, eu repasso o tributo para quem paga, na verdade, é o consumidor. A mesma coisa. No combustível, no produtor de renovável, às vezes ele não consegue repassar o aumento de tributo, então ele fica brigando sempre por uma questão tributária. Bom, e como fazer isso? Como sair desse ciclo em que o etanol ia morrer,
o biodiesel ia ficar relegado a uma mistura obrigatória dentro do diesel, que é sempre uma política de trade and cap. Então, você teria 3 estruturas de políticas para serem feitas. A primeira estrutura é o que se chama carbon tax. Então, você poderia fazer essa tributação fazendo uma tributação de carbon tax. A segunda é trade and cap. Misturar, por exemplo, você pode comercializar a gasolina, mas desde que 27% dela seja etanol. Você pode comercializar diesel, mas desde que 15% dela seja biodiesel. Então, essas eram as estruturas de políticas do mundo. Um ganhador do prêmio Nobel, chamado Ronald Coase, escreve um artigo que precifica externalidade, em que ele fala que é possível criar, teoricamente é possível criar um mercado de externalidades, em que se você criar os mecanismos, estruturar os mecanismos de troca nesse mercado de externalidade, você pode criar um mecanismo de externalidade em que o ganhador agora é o produtor de combustível renovável, e não o contrário. Tem várias questões sobre por que críticas a esses 2 outros modelos de trade and cap e de carbon tax. E aí, como é que a gente criou o RenovaBio? Baseado nessa teoria econômica que se chama mercado de Coase, mercado coasiano. Eu acho que como funciona a firma, o artigo ele escreveu em 1932. Ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, ele ganhou o prêmio Nobel depois por isso, em que ele estruturava como é que você deve criar um mercado de externalidade. E aí nós propusemos em 2017 a lei, nós aprovamos no Congresso a lei que determina o RenovaBio, ele está funcionando, hoje foi comercializado, já está sendo comercializado na Bolsa de Valores, qualquer um de nós pode ligar na sua corretora e comprar crédito de carbono, que é o CBio, que é o produto desse mercado coasiano de negociação de crédito de carbono operado na Bolsa. Bom, mas como é que ele funciona? Ele funciona com um jumpstart. Então, o que o RenovaBio faz? Ele desloca a eficiência na produção, deslocando o custo de produtividade e preço e abrindo o mercado de combustível para a demanda de energia renovável. Então, como é que ele estrutura a produção? A gente desenvolveu com um conjunto de cientistas brasileiros, Unicamp, USP, CTBE, Agroícone, uma chamada RenovaCalc. Essa RenovaCalc é uma calculadora, tem um conjunto de algoritmos que mede as emissões no ciclo de vida do combustível comparado. Então, comparar o etanol com a gasolina, o diesel com o biodiesel, o gás natural com o biogás, e compara quais são as emissões relativas entre os 2 combustíveis, os 2 usos de combustíveis. E fala o seguinte, você pode usar etanol, gasolina, o tanto que você quiser, só que a diferença de emissão que você tiver, você vai pagar para o cara que estiver produzindo menos emissão de CO2 equivalente. E quando eu estruturar como é que eu vou estruturar essa emissão? Eu vou lá na usina, na produção, e meço o quanto de CO2 equivalente ele produz da hora que ele pensa em implantar a soja, a cana, o milho para produzir o etanol, até a hora que o carro sai do posto. Então, do poço à roda, a gente mede no ciclo de vida as emissões totais de carbono. Seu microfone fechou, Miguel. Fernanda que me fechou. O centro da fatura não é sobre o meu domínio. Mas se não é sobre o meu domínio, o que eu posso fazer para... Oxe, estão me ouvindo? Pronto, estamos. Sim. Bom. E como é que é estruturado o RenovaBio a partir do mercado coasiano? O RenovaBio vai lá, mede esse certificado, mede essas emissões e dá um certificado para aquele produtor de combustível renovável. E pode ser de qualquer combustível. Eu vou descrever o mecanismo, é o mesmo que está desenhado na estrutura da lei. E aí ele fala o seguinte, cara, para cada tantos litros de etanol, você está retirando da atmosfera tantas toneladas de CO2 equivalente. Não é CO2 total, mas é CO2 equivalente, misturando todas as estruturas de gases do efeito estufa.
E aí você tem um direito. Agora você retirou comparativamente, toda vez que você vendeu em eficiência esse etanol, você pode emitir um título que aí tem uma conta, um algoritmo que equivale a tanto quantos litros equivale 1 tonelada de retirada quando comparado com um combustível fóssil. Então ele tem um título que dá a ele a prova de que ele está retirando da atmosfera 1 tonelada a menos do que o combustível fóssil com o qual ele compete no mercado. Mas aí tem uma coisa, agora ele tem um incentivo, como é individual, mesmo que eu tenha um grupo de 30, 40 usinas, ele é individual, significa que cada usina agora compete para retirar mais CO2 da natureza. Então, no processo dele, ele tem um incentivo para agora usar processos mais limpos, modelos de outros usos de carros. A gente já está vendo isso. Então, a troca de tratores em fazendas que usavam diesel, agora sendo usado com biogás, né? Tem 3 grandes usinas fazendo esse projeto da troca de tratores e caminhões do diesel para o uso do biogás nas usinas. E a captura de carbono. E mais, se ele capturar carbono no ciclo de vida, ele recebe uma nota ainda maior. E é possível, no ciclo de vida, aqui tem... Quando você colhe a cana, não sei se você sabe como é que funciona isso, é bem simples o processo de produção de etanol, do biodiesel, a transesterificação disso. Você colhe ela, moe ela, pega aquele caldo e joga ela numa bacia. Essa bacia chama Dorna, é um bacião lá, parecido com etanol. E aí a grande sacação é você põe um bichinho desse lá. Isso aqui é um modelo que eu ganhei de uma cientista, é um modelo de uma xilela. Ela é uma bactéria. É essa bactéria aí que é misturada junto com o açúcar que é extraído de lá. Uma vez que você faça a xilela vai comer esse açúcar que está lá no etanol e vai soltar o etanol, o hidrocarboneto que tem a hidroxila, o OH. E esse OH é importante. Na hora que ela solta isso, uma parte do CO2 sai na dorna. Então, se ele implementar a captura de CO2 feita nessa bacia onde as bactérias estão se alimentando, ou melhorar tecnologias para que essas bactérias convertam, capturem mais CO2, mais nota nessa calculadora que faz a conta dele de emissão ele tem. Bom, agora ele tem um título. Miguel, mas o que ele faz com esse título? Bom, esse título, agora, para ele não ser comercializado junto com o distribuidor, porque ele é um mercado competitivo, onde você tem um monopsônio, ou seja, poucos compradores para aquele etanol para ele distribuir. Então, ele vai nesse comprador, esse distribuidor vai nesse etanol e fala assim, se esse cara me obrigar a comprar o etanol, eu vou pagar menos o valor do etanol para você e você me passa esse título de carbono, que foi um modelo que os Estados Unidos tentaram fazer lá de mercado com o oceano e que não deu certo. Então, ele não pode vender diretamente para o distribuidor aqui. Eu tenho que pegar esse título, criar ele um ativo financeiro ou um meio de uma estrutura de meio de pagamento e colocar ele para ser transacionado em bolsa de valores. Então, o que ele tem que fazer? Agora, eu vou atacar outro problema do RenovaBio. Muitos desses produtores, quando o mercado dele foi caindo, ele começou a vender o etanol sem nota. Ele não conseguia mais pagar tributo, porque ele tinha que competir com uma gasolina subsidiada ou estruturada para manter o preço mais baixo, ou a gente subsidiar a importação de gasolina. Então, o que ele fazia? Ele começava a vender o etanol abaixo do mercado legal. Então, para ele ter direito ao título, ele tem que mostrar que ele está no mercado legal. Então, ele tem que pegar o etanol dele, juntar a nota fiscal dele e apresentar na Receita Federal. A Receita Federal, o SERPRO, faz a checagem com os dados da Receita Federal e a gente acaba com, quem optou pelo RenovaBio, acaba com a sonegação fiscal no mercado de etanol, para ele ter direito a criar. Aí ele criou 1 tonelada, ele pega esse título, vai num banco. E ele vai num banco por outras razões de estrutura, que depois teve que negociar. Esse banco, ele faz a escrituração desse título. Nessa hora, esse título, que era um direito, vira um papel financeiro. E aí, esse papel financeiro vai ser comercializado na Bolsa de Valores, no mercado de balcão.
ele vai com o banco apresenta na Bolsa de Valores, ó, que eu tenho 1 tonelada retirada de CO2 equivalente do setor de biocombustível. E a Bolsa faz o registro dessa comercialização e oferta. Quem é obrigado a comprar? Bom, o obrigado a comprar é toda distribuidora, aquele cara que é o monopsônico que vai comprar, toda distribuidora que vende combustível fóssil a partir do market share dela do ano anterior. Então, tem uma estrutura para ser feita, ela tem um market share, ele vende 10% de etanol e 90% de gasolina naquele mercado, nesse mercado específico. Ela tem que compensar uma redução que hoje gira em torno de 10% das emissões dela de carbono. Bom, então ele compra esse mercado e faz, mas não acabou aí. O mercado é aberto. Quem quiser comprar CBIOS no mercado, pode comprar. Eu aposto que o problema de emissões no mundo vai ser grande, eu posso ir lá comprar. Eu não, Miguel, viu, Fernanda? Eu estou vendo que o Davidson está aí assistindo. Nós, funcionários públicos, ninguém pode comprar CBIO. Mas suponhamos que eu fosse pessoa física, eu poderia ir lá no mercado, comprar esse CBIO e ou guardar ele ou aposentar. Eu faço um evento ou uma indústria e eu quero retirar o tanto de carbono que eu emiti lá, eu tenho agora um carbono para fazer. Então, lá na hora que eu estou certificando, o que ele pode fazer quando ele opta? Ele pode desmatar? Não. Se ele desmatar, ele é expulso do programa. Ah, mas eu tenho lugar que permite desmatar. Por exemplo, São Paulo, eu posso ter só 20% da minha reserva. Não, mas você pode desmatar. Mas se você opta para entrar no programa, então é zero programa. Então, desde que começou o programa, em 2019, a gente zerou o desmatamento na produção de bioenergia para aqueles produtores que optaram pelo RenovaBio. Zeramos. Então, o cara não tem mais desmatamento. Mas isso aí tem uma coisa importante. A lei, feita em 2017, aprovada em tempo recorde no Congresso, foi registrada, se eu não me lembro, no dia 27 de dezembro de 2017. Assim, a lei começa a valer a partir de 2 anos depois da promulgação da lei. Isso aí já é uma crítica ao artigo lá, viu, Fernando? Estou pontuando todas essas partes aqui. Estou anotando. Então, a lei... Você está anotando? Legal. Essa primeira, assim, a lei deveria ter começado em 2019 e só começou em 2020? Não. A lei começou em 2019, que obriga a essa produção. Ela começou dia 27, obedecendo exatamente a lei, dia 27 de dezembro de 2017, que era o tempo em que a lei falava que precisava ser funcionar. Naquele dia não tinha nenhuma operação. A gente pegou os 2 dias dos 365 dias do ano e repassamos essa obrigação daquele ano de 2019 para o ano de 2020. 2020, não sei se vocês sabem, teve uma pandemia e essa pandemia bagunçou. Ninguém reparou, mas se vocês repararem, teve uma bagunça no mercado total. E a gente aproveitou também para fazer uma revisão das metas do RenovaBio a partir agora de números reais de certificados. Porque as metas de 2020 decenais organizados lá, a gente ainda não sabia quantos certificados. Agora a gente já sabe, já tem a estrutura real do número de certificados e qual é a elegibilidade dessas áreas. Porque o cara, às vezes, não conseguiu certificar toda a área dele, porque ele está se esforçando para encaixar no padrão. Bom, mas acontece uma coisa boa. Então tá, Miguel, você está falando que a gente vai deslocar a eficiência na produção e na produtividade de biocombustível na área brasileira, trazer renda para o Brasil, deixar de importar, substituir a importação de gasolina, que é destinação de recursos para o exterior. Mas alguém está pagando esse negócio, que é a pergunta do artigo da Fernanda lá. Sim, eles não vão dar conta de pagar. Pobres, coitados, essa galera... E se você conversar com eles, Fernanda, dá dó. Às vezes eu fico um cara bilionário que fatura lá bilhões de reais, mas eu vou ter que pagar 10 milhões de reais por causa das emissões. Aí eu falei assim, você vai pagar ou você vai transferir para o preço? Ah, eu vou transferir para o preço. Mas esse cara vai reclamar até o fim da conta dele para ele não transferir para o preço. E ele precisa transferir. Aí é o mito que está entre o que as pessoas falam e o que é verdade. Não, a transferência do preço para ele é zero. Por quê? Porque ele desconta do lucro real o pagamento com CBIO, com serviço ambiental.
Então, a distribuidora que repassar 1 centavo que seja do preço da gasolina para fazer essa compra de CBio, está se apropriando do lucro que ela está descontando no acerto do pagamento à Receita Federal. A gente já sabia que isso não precisava ser repassado, deixamos isso feito. Então, a pessoa que reclama que pobre, coitado do distribuidor, que vai ter que pagar isso e vai sofrer na sua carne para fazer, ou vai ter que repassar, vai ter que aumentar o preço. Não, se ele aumentar 1 centavo que seja, ele, na verdade, está se apropriando de uma margem de lucro maior. Não é uma coisa que esse setor faz muito, né? Distribuição, eles sempre abaixam a gasolina. Quando baixa na refinaria, baixa na mesma hora no posto, como todos nós brasileiros sabemos, e na hora que sobe na refinaria, eles demoram muito, porque aí tem toda uma cadeia de combustível para fazer. Ou o contrário, né? Bom, esses pobres coitados não precisam repassar zero para o preço do combustível fóssil. Eles só precisam agora fazer uma coisa. E aí o desafio. Alguém já assistiu propaganda de qualquer distribuidora que era assim, a propaganda do meu posto X, pergunta lá no meu posto, a galera é tudo. Alguém já viu propaganda de etanol, que emite pouco, gera renda no Brasil? Se me mandarem uma propaganda de alguma dessas distribuidoras mostrando um etanol, eu vou ficar surpreendido. Por quê? Porque a margem de distribuição no etanol é muito pequena, porque é mercado competitivo. Então, eu não consigo estruturar a venda desse mercado e eu não vou fazer propaganda desse posto. Na verdade, eu vou fazer a força total para reduzir a venda desse hidratado, desse substituto que compete comigo mesmo no meu posto, onde eu tenho uma margem maior. Bom, agora, se sair propaganda de etanol e ele vender mais etanol, ele significa que ele tem que reduzir as metas dele. Então, ele tem uma estratégia de distribuição, que é o seguinte: trocar a minha venda de combustível fóssil por combustível renovável no mercado brasileiro. Essa é a estratégia para ele reduzir as suas próprias metas. Ele precisa repassar preço para gasolina zero, porque ele desconta do lucro real o pagamento do serviço. O volume, inclusive, das metas destinadas é um volume que não impacta no lucro real da empresa. Bom, mas acontece só isso? Não, acontece mais. Agora eu posso vender o CBio fora do mercado obrigado. Esse mercado obrigado é só relação distribuidora, vai a segunda parte do artigo. E toda vez que eu vendo fora desse mercado obrigado, eu reduzo o preço da cesta de combustível para você, consumidor brasileiro, para o cidadão brasileiro. Então, eu vou retirar CO2 da atmosfera, ter um combustível mais renovável, melhorar os preços pagos nos produtos de agronegócio do Brasil, reduzir os preços da cesta e zerar o desmatamento no Brasil. Bom, essa é a estrutura do CBio. Mas, Miguel, como é que você vai baixar o preço? Que não vai subir o preço, eu entendi, porque o cara vai descontar o preço real. Como é que eu vou baixar o preço do etanol? Toda vez que o comprador fora do mercado de combustível, suponhamos que eu seja uma menina lá na Noruega, não a minha Beatriz da história, mas eu sou a Beatriz, muda para a Noruega, cria um movimento anti-clima lá e resolve fazer o aniversário de 15 anos dela e ela pede: eu não quero presente, eu quero... Eu de novo. Era só porque eu falei da Noruega, essa intervenção. Não. Desculpa. Bom, então a Beatriz está agora na Noruega. Ela vai fazer o aniversário de 15 anos e ela participa no movimento da escola dela, um mercado de carbono. Em vez de ela ganhar presente, ela pede para os familiares: eu quero ganhar 1 tonelada não emitida de CO2. O pai dela liga no Brasil, pega na corretora e fala: me dá 1 tonelada não emitida de CO2. Aí ela compra aqui no Brasil, aposenta essas toneladas e tira essa 1 tonelada de CO2 na troca de combustível fóssil, porque não importa para o aquecimento global onde está sendo emitido isso, e ela ganha de presente dela um certificado de 1 tonelada de CO2 equivalente que ela retirou da atmosfera. O que aconteceu com o dinheiro da Beatriz quando ela estava morando na Noruega? O dinheiro que ela mandou agora veio para o mercado de combustíveis que era fechado. Então, aquele produtor de etanol que vendia a R$1 o etanol, hoje está vendendo a 1,62, aquele que vendia a 1,62, ele pode pegar, bater, ele está no mercado de competição perfeito, ele pode abater dele o valor que ele distribui. Miguel, mas ele vai abater, ele vai se apropriar do lucro. Se ele se apropriar do lucro, ele vai perder a oportunidade de vender mais etanol, gerar mais CBio e a renda dele não fecha. Tem um ciclo sobre esse total, sobre o deslocamento em mercado perfeito do preço pago
por etanol. Então, ele vai descontar o preço. Ele vai vender o etanol não mais a R$ 1,60, vai vender a R$ 1. Foi hiper exagerando a venda total. E aí ele vai vender a R$ 1 para vender mais etanol. E quando ele vender a mais R$ 1 no posto, ele vai criar uma competição com outro combustível fóssil que ele não consegue agora vender. E como ele tem uma margem muito alta, ele consegue reduzir o preço para o combustível renovável. Isso vai acontecer primeiramente com a gasolina. A gente vai conseguir reduzir o preço da gasolina usando o RenovaBio num apoio ao etanol fora do mercado. Agora, Miguel, pobre coitado daquela distribuidora, ela só está faturando 17 bilhões de reais esse ano. É muito triste isso no mercado brasileiro, é muito pouco dinheiro para ela. Agora ela vai transferir o preço dela que ela pagou para o etanol, porque ela não tem mais CBIOs disponíveis na bolsa. Essa é a terceira crítica lá do artigo, Fernando. Ela vai tirar lá da bolsa e vai falar o seguinte: caraca, pobre coitado de mim, eu não tenho mais onde comprar o CBIO, porque a menina da Noruega lá comprou todos os meus CBIOs. Mas a gente tem uma regulação que todo CBIO comprado e anulado fora do mercado obrigado é deduzido da meta desse cara. Então, se ele tinha uma meta de 1 milhão de CBIOs para ser comprado e a menina da Noruega comprou todos os CBIOs, sabe quantos CBIOs que ele tem que comprar? 0. E aí isso impede com que você tenha uma transferência sobre renda para lá. Bom, eu não vou chegar nas metas, na revisão das metas para fazer aqui, mas eu queria contar a história da Beatriz. A Beatriz acha que a gente consegue gerar com o RenovaBio riqueza nesse país, um preço de combustível mais justo, deslocar, zerar o desmatamento na produção de bioenergia, deslocar a eficiência na produção de renováveis no país, ao ponto da gente ter a competitividade estruturada. A Beatriz quer estudar Ronald Coase em mercado cossiano, acha que o artigo dele afirma é muito importante para entender o mercado cossiano para estruturar. A Beatriz acha que é justo que o pai dela pague menos por energia, que a gente gere mais renda para o brasileiro, que a gente tenha uma conservação do meio ambiente, que a gente trabalhe para retirar CO2 da atmosfera. Eu acho que o RenovaBio é estruturado com um olhar na Beatriz, que é um pouco diferente de qualquer política industrial que é focada no setor. Mas como a gente está acostumado a ter esse foco de que os apoios têm que ser setoriais, a gente se perde do olhar da Beatriz. O meu chamado e o convite para todos é que olhem para a Beatriz. Exijam que a Beatriz tenha importância para fazer. O aniversário da Beatriz é 11 de novembro de 2020. A gente vai ter completado quase um ano de RenovaBio. Dia 13 de novembro foi quando começou a gente estruturar a feira. E a Beatriz é inspirada no meu filho, que é a segunda foto ali, que tem hoje 18 anos. Então, a construção do RenovaBio é baseado na construção para que eu acho que é importante, para o meu filho. A história do RenovaBio é essa. A filha que eu nunca tive, a Beatriz. Obrigado. Bacana, Miguel. Obrigada a você. A gente já tem várias perguntas aqui. Eu também tenho várias perguntas. Uma pergunta que eu queria, eu não sei se eu não entendi, eu não sei se ficou, qual o preço máximo que o CBIO pode chegar? Ou não tem esse teto? Ou isso fica livre no mercado? É livre de mercado. Mas isso é uma demanda que todo mundo tem. Mas vamos estruturar que o CBIO custe... Ele está custando hoje 28 centavos, 28 reais, né? 3 dólares, 4 dólares de reais. Hoje foi comercializado, depende se foi por parte obrigada ou não obrigada, tem uma separação entre 23 e 28 reais. As comercializações que aconteceram hoje na Bolsa de Valores. Vou falar o que acontece se o CBIO for para $1.000. Se o CBIO for para $1.000, toda vez que eu comprar $1.000, todo mundo está interessado na compra de CBIO, porque ele é oferta e demanda. Eu vou produzir mais etanol para encontrar a venda do etanol de demanda e eu vou dar meu etanol de graça. Você vai parar no posto. Eu falei, caraca, velho, compra meu etanol, eu estou pagando para você abastecer seu carro.
Mas Por aí quê? isso vai ser subsidiado pelas distribuidoras. Zero pelas distribuidoras. Voltando no mesmo mercado, que é a crítica do seu artigo lá. Por isso que claro que eu fiz. E também, Fernanda, não dava tempo de explicar com detalhes todos Não, eu todos sei, esses claro. aqui, e eu passei rápido por esse ponto. Esse é o ponto. Quem que é o teto do RenovaBio é porque não entendeu. E é normal. Contrata ou funcionários ou consultores que não são bons e eles explicam lá um modelo lá, porque ele está acompanhando o módulo de guerra contínua. Bom, mas no módulo de guerra contínua, foi para R$1.000. Você concorda que agora eu, produtor de etanol, vou dar meu etanol de graça para emitir a nota fiscal para vender etanol, porque eu estou ganhando mais dinheiro vendendo crédito de carbono do que vendendo etanol. E eu só gero crédito de carbono quando eu vendo etanol. Então, o etanol na bomba para você vai a zero. Para R$0. E o que acontece com a pobre distribuidora que agora tem o CBIO e tem que cumprir a meta dela lá, que é uma meta decenal? A meta dela é zero também, porque à medida que eu vendi o CBIO estruturado e ele deduz da meta dele, lá eu vou descontar da meta dele a meta do distribuidor. Então, quanto o distribuidor tem que pagar pelo etanol? Zero. Ele não vai gostar muito, porque agora o cara vai parar no posto e falar assim, caraca, eu só quero abastecer de etanol. E aí ele não vende gasolina. E ele não vende gasolina. Agora ele vai inventar a história de que eu preciso de um teto. Não é, ele não precisa de um teto, não é porque é melhor para o brasileiro. É melhor para ele individualmente. Mas para a sociedade como um todo, a venda do etanol a um preço maior, ao maior teto possível, é o melhor. E ele tem obrigação sobre a venda lá? Zero. Ele não tem obrigação sobre a venda, nenhuma da venda. Se a gente conseguir o deslocamento do preço do CBIO no mercado não obrigado, eu zero a meta. Então, o distribuidor pode brigar duas coisas. Eu quero teto e também quero meta baixa. Não, nós vamos te dar zero de meta e não tem teto, ou a gente coloca um teto na Califórnia, o teto lá é $200. Ou eu coloco um teto de $200 e eu subo a sua meta. Para a sociedade, o melhor é zerar a meta do distribuidor. Então, o RenovaBio, que é aposentado, ele zera a meta, fora da meta, ele zera a meta. Mas tem mais uma coisa. Você gera fluxo da balança comercial brasileira. Você está vendendo um ativo financeiro que era não precificado, que era retirada de CO2 equivalente da atmosfera e ganhando renda para o Brasil. Quando eu redistribuir essa renda, o cara que operou na Bolsa, o banco escriturador, a certificadora, a professora de energia, o fulano de tal que trabalhou com etanol, o mercado lá, o agrônomo, todos eles se apropriaram de uma renda externa internacional. Eu acho que esse é também o cerne do seu artigo. Eu não vou falar mais nada, porque você já disse que eu não entendi, você já disse que eu não sou boa, eu não vou falar mais nada. Eu agora vou fazer eu acho que é sempre bom. Não vou falar mais. Eu acho que é sempre bom. A nossa amizade acabou aqui, Miguel. Não, Fernanda, eu acho que é sempre bom o contraponto. Se você não fizer isso, não vai ter nem graça. Vamos lá. O Federico, aluno do MBA, está perguntando o seguinte. Peraí que o Federico é argentino, o português dele é confuso. Peraí. Como pensa ser incluída, caracterizada e regulada a produção de biogás dentro do sistema de RenovaBio? Como pensa ser adaptado o RenovaCalc para a obtenção dos CBIOs em base à produção de biogás? Os CBIOs já estão sendo comercializados pelo B3 até agora. Poderíamos dizer que a sua comercialidade chegou a atingir as metas projetadas? Estou na dúvida da pergunta também. Não, ele quer saber do biogás dentro do RenovaBio, se já temos a comercialização dos CBIOs pelo B3, e sim, como adapta, e se o biogás está dentro do RenovaBio, se não estiver, como adapta na RenovaCalc? Acho que é isso que ele está perguntando. Biogás já está dentro do RenovaBio, ele já calcula, a gente já tem uma usina certificada no Ceará que produz biogás a partir do lixo. Então, ela já emite CBIOs e já escritura os CBIOs para serem comercializados na Bolsa. Esse biogás que ela produz a partir do lixo, porque tem baixa pegada de carbono, dá um valor para ela lá da comercialização de CBIO. Então, o biogás é muito específico. Eu acho que o grande ganho do biogás vai ser secundário no esforço que eu falei das usinas
eu até toquei nisso, nas usinas que estão produzindo o CBio de etanol, que sobram resíduos, por exemplo, a vinhaça, para produzir o biogás. Uma dessas grandes usinas acabou de certificar, uma usina da Raízen, que tem uma grande produção de biogás, e ela está compensando a venda do biogás dela na nota da RenovaCalc. Então, o biogás já está na conta da RenovaCalc, não só está na conta da RenovaCalc, como nós já fomentamos a produção de biogás a partir do lixo. Mas 3 grandes usinas de produção de biogás a partir do lixo estão sendo fundadas, e o RenovaBio e a RenovaCalc foram essenciais para levantarem os projetos no Brasil. E quanto Acho que é isso. E a pergunta dele dos CBios sendo comercializados, você já tinha colocado na sua fala que Sim. já estão. Já estão sendo comercializados. O Milas Evangelista, que é um consultor da FGV Energia, pergunta: como a RenovaCalc será alterada para incluir a captura de CO2? Será uma nova entrada no campo do processo industrial? O Milas está fazendo pergunta difícil, porque ele sabe como é que funciona a RenovaCalc. Então, eu acho que a gente tem uma reunião, né, Milas, esses dias aí para explicar isso lá. Sim, a gente está desenvolvendo a entrada da captura do BCCS lá. BCCS é uma sigla que designa um conjunto de tecnologias que chama Biocarbon Capture and Storage. É uma das tecnologias que já tem sido fundadas. Ele está perguntando, porque hoje na RenovaCalc distribuída, ela não tem uma entrada de captura de carbono. Por que não tem? Porque a gente não tem nenhuma produção ainda com captura de carbono. Então, a gente está trabalhando na construção de modelos da RenovaCalc que incorporem captura de carbono. Mas a lei e a infraestrutura legal já permite que a gente faça BCCS. Ótimo. O William Oliveira: Miguel, excelente explanação a respeito da comercialização de CBios, porém, ao comercializar esses títulos como um ativo no mercado financeiro, esses títulos não são inflacionados, desconfigurando o principal objetivo do programa, que seria justamente forçar a produção mais eficiente de biocombustíveis? Não são inflacionados como? Eu não entendi a pergunta. William Oliveira, você está convocado a abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta diretamente. Não conseguimos compreender. Não compreendo. Enquanto o William não se aponta, eu vou passar para... Oi, Miguel. Oi, Fernanda. Oi, William. Na verdade, essa pergunta foi antes ele explicar o motivo aí sobre o teto e sobre o quão o preço maior beneficia aí a todos, forçando a produção mais eficiente. Obrigado, Miguel. Obrigado, cara. O Nicolas Berrost, eu acho que é assim. Miguel, muito obrigado pela aula. A diferença do preço da gasolina e do etanol nos revendedores do Paraná é na média de aproximadamente 30%. Diferença da eficiência do motor do veículo, né? Aquela diferença de 30%. Sim. Isso pode significar que o preço do etanol acompanha o da gasolina para favorecer a margem de lucro. Por que isso acontece? O RenovaBio pode, então, deixar o etanol mais barato? Acho que esse é o ponto, né? O RenovaBio privilegiar o etanol para que o consumidor, no final, opte, né, por um uso maior do etanol, né? Eu acho que nessa pergunta tem uma coisa muito interessante, Fernanda, que ninguém entende do mercado de etanol. Essa semana eu recebi um zap de um montão de gente mostrando uma usina no Mato Grosso que vendia gasolina, estava R$4,20 e o etanol estava... Eu vou chutar o número, mas é mais ou menos isso. A gasolina estava R$4 e o etanol estava R$2. Aí ele falou, como é possível? E ele virava a câmera e colocava assim, ó, isso é possível porque tem uma usina de etanol de milho aqui, eu recebi isso até do alto escalão do governo perguntando se era verdade. É verdade. E o que é mais interessante lá a gasolina está sendo vendida a uma paridade de quase 50%. Significa que é deslocamento de eficiência encontra um mercado competitivo. Se não fosse um mercado competitivo, ele só venderia etanol ao preço de 69% da paridade. Certinho ali, né? Certinho. E, Miguel, mas isso não acontece.
vou falar que aqui acontece, mas em monopólios, por exemplo, que eu tenho uma venda de combustível, eu vou vender o etanol sempre na minha margem. E se eu só vou baixar essa margem quando entrar um concorrente com preço menor. Aí eu vou baixar meu preço aqui para matar esse concorrente. O que eu vou fazer isso? Eu sempre vou manter no fluxo, na integral da curva, né? Assim, na medida total da curva, a minha receita, a máxima, que é a máxima do monopólio. O monopólio vai operar na receita marginal máxima. E a competência, o mercado competitivo vai operar o seu preço no custo marginal. Então, por que o cara do etanol está vendendo etanol a R$2? Ele podia vender a 3, mesmo assim ia vender. Porque ele tem lá do outro lado dele vários concorrentes que estão vendendo a 50 para encontrar no preço mínimo. Então, essa riqueza do mercado competitivo do etanol é que segura um pouco o preço da gasolina no país. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta idiota mesmo. Você já falou que eu não entendi nada, então eu vou fazer. Mas você ficou magoada por isso? Não fica, não. Sim. Pelo contrário, seu artigo ficou sensacional. Eu acho que é o contrário. Eu queria usar seu artigo, porque ele ia estruturar isso. Ele faz uma coisa genial. Ele pega todos os pontos e resume os pontos que são dúvidas gerais sobre o RenovaBio. Como é que é esse entendimento dessa dúvida? Como é que essa dúvida é gerada? Então, não é que o artigo está errado. Eu acho que aquilo lá é um conjunto de dúvidas que todo mundo tem. E, por exemplo, essa das metas, da redução das metas do distribuidor. É coisa que ainda a gente falta regulamentar, às vezes não está totalmente aberta para todo mundo que está estudando o mercado. Mas quem está trabalhando no mercado sabe disso. Mas o que eu ia perguntar era o seguinte: por que essas metas são em cima do distribuidor e não do refinador? Por que elas são? Você teria duas opções para fazer isso. No final das contas, vou te falar, quem paga as metas, a diferença das metas é sempre o consumidor. Né? Então, isso é uma enganação. Quanto mais perto do elo da cadeia, próximo ao consumidor, desde que seja possível, é mais fácil fazer. Então, assim, a precificação no refino teria que descontar, por exemplo, o petróleo refinado e exportado. Mas o distribuidor não tem que descontar, não teria que fazer um algoritmo nenhum. Ele está próximo do produtor e eu calculo exatamente. Eu tenho todos os dados para fazer a conta em cima do distribuidor. Entendi. E que é diferente do modelo americano. Inclusive lá no RFS americano é exatamente como você falou. No RFS quem paga é o refino. E aí o que aconteceu quando teve a eleição do Trump? O Trump deu waiver para todo mundo, porque a refinadora tinha poder de política estruturada, chegava assim, eu não quero cumprir, porque pobre, coitado de mim, distribuidor, então o que causou uma crise no meio oeste americano. E que causou, inclusive, talvez a perda dos apoios nesses estados do meio oeste que são produtores de etanol. Olha, vou começar a organizar nosso final aqui, a gente está indo para 1 hora. A Laís Tomás pergunta: como o mercado de carbono da Bayer, Embrapa, pode ajudar o RenovaBio? Bayer, Embrapa? Bom, a Laís é professora de relações institucionais lá, ela é de Georgetown, do pós-doc dela em Georgetown. Ela ajudou a Laís da Bahia. É da Bahia essa? Não, eu acho que eu que estou confundindo a Laís. Eu acho que essa aí é a minha Laís, a Laís que eu conheço. Assim. Eu tô achando que é a minha Laís. Não, pode ser que seja a sua. Então, mas se for a minha... Ela tá falando que é a sua Laís, é a sua Laís. Ela falou aqui. Sou eu mesma, Miguel. Então tá. A Laís é uma grande estudiosa do mercado do mercado RFS americano. E a gente sempre usou essa comparação quando estava criando o RenovaBio, falando assim, não, isso aqui é parecido com o RFS, isso aqui é parecido com o RFS. Mas o RenovaBio é uma criação assim como o carro flex. É uma criação brasileira, tem estruturas e coisas só feitas para cá. Eu acho que todos esses mercados não obrigados vão encontrar na estrutura do RenovaBio um lado positivo. Acho que o RenovaBio tem uma outra vantagem, que é implementar a análise de ciclo de vida, que é essa demanda da Bayer agora para fazer entre os produtos dela.
eu acho que a gente já teve, acho não, a gente já teve procura de grandes produtoras de adubos, por exemplo. Eu quero fazer um adubo com menos pegada de carbono para vender para aquele produtor do RenovaBio, para ele reduzir o mercado de carbono. Você acha que tem mercado? Eu acho que tem. Vai no mercado e vai. A Bayer está fazendo um cálculo sobre as emissões dela para apresentar isso ser incorporado nos produtos de baixa emissão e aí melhorar as notas das usinas. Essa semana a gente teve uma notícia muito boa, que é a grande procura de usinas tentando recertificação, ou seja, já viram pontos, quando ela estava fazendo a RenovaCalc, no processo dela, que ela podia melhorar a nota, ou que ela podia controlar as áreas elegíveis. Então, a gente recebeu de usinas de biodiesel que estão na região, no Mato Grosso, quase divisa ali no bioma Amazônia, falando assim, ó, nós estamos contratando, usando estrutura de blockchain para dar rastreabilidade a 100% à nossa soja. Nós queremos usar o RenovaBio para fazer essa acreditação da nossa produtividade, porque ele vende parte do etanol dele no mercado californiano. Então, ele não quer usar a planilha da Califórnia, que é por tecnologia. Eu quero seguir a rastreabilidade da minha soja, garantir que o produtor não está desmatando, que ele está fazendo preservação ambiental. Acho que o RenovaBio, tanto no caso dessa demanda do processo lá com a Embrapa, quanto em outras indústrias que vão procurar análise de ciclo de vida. Boa. Eu participei essa semana passada, de uma conversa da CERAWeek, e a pergunta deles era justamente, era um representante americano, um representante inglês e eu representando o Brasil, justamente para falar do mercado de biocombustíveis. E a questão deles em relação ao RenovaBio era muito nessa pegada, que o RenovaBio ele tem um cunho muito mais socioeconômico, né, do mercado de biocombustíveis brasileiro do que necessariamente de descarbonização. É como se o mote do RenovaBio fosse uma questão de equilíbrio socioeconômico do mercado, e por tabela seria descarbonização. Essa é a sensação que se tem olhando o RenovaBio de fora, né? Isso foi o que me foi passado. Esse equilíbrio do mercado dando mais prioridade ao mercado de biocombustíveis. Eu acho que tem esse entendimento. Lá fora tem esse entendimento, duas coisas. É assim, brasileiro não pode ter inventado uma coisa melhor que a minha. Eu ouço isso muito de brasileiro. É o seguinte, nossa, mas ninguém nunca pensou nesse negócio antes? Onde que no mundo? Eu recebi, toda semana tem assim, me fala no mundo onde eles estão fazendo isso. E se a gente fala assim, não, isso é uma coisa brasileira. Ah, não, brasileiro não pode ter isso. Carro a álcool é brasileiro, não tem nenhum lugar do mundo que você para e coloca álcool. Carro flex destinado é Brasil, a gente exporta a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil por engenheiros brasileiros, a gente exporta carro flex para os Estados Unidos. Então, você andar no meio oeste, você vai ver carros lá com bombas produzidas aqui no Brasil. Eu acho que nós, brasileiros, temos que ficar livre desse complexo de vira-lata, achar que a gente não dá conta de pensar mais do que algum consultor internacional que trabalha para outro país. Eles não são tão bons quanto a gente na produção de biocombustível. Nós somos uma liderança no mundo. Isso é unânime. A gente é melhor nessa área. A gente pode ser ruim em várias coisas, mas nessa não. Nessa não. Águas profundas, biocombustível, essa nós somos craque. Muito melhor do que ele, inclusive, para estruturar uma política. Esse discurso, mas é mais socioambiental, vou explicar para ele. Na média, eu tenho um único instrumento que o petróleo tem para minimizar o equilíbrio de emissão. No limite, eu vou explodir, economista sempre faz isso, que explode no limite. No limite, eu consigo equilibrar a produção de petróleo no mundo fazendo captura. Se eu fizer captura com carbono para fazer aqui, eu posso vender o petróleo. E o RenovaBio, quando acabar o petróleo, o que vai acontecer com o RenovaBio? Vai acabar. O RenovaBio vive do petróleo. Então, você oscila. Se você conversa com alguma ONG, ele fala, você está querendo, com o RenovaBio é preservar o petróleo. Ele é a crítica. Mas se você conversa com um petroleiro, a RenovaBio é muito mais socioambiental. Como se socioambiental fosse crime, não é? Fosse mas ruim, RenovaBio... né?
Porque atrás disso vem uma crítica. Ele é muito mais socioambiental, que é assim, você está transferindo renda para um determinado grupo. Não, eu estou transferindo renda para o grupo que está fazendo a substituição de emissão. Se eu conseguir fazer captura de carbono, agora eu vou pagar. Em 9, 10 anos eu vou capturar carbono. O petróleo que sair em terras brasileiras sairá com emissão zero. Porque na rede, no network dele, no valor total da rede, eu vou capturar carbono. Então, o RenovaBio é a chance da transição em que eu tenho uma suave transição e uma valorização da produção brasileira. Se o cara não fez isso lá na Noruega, ele não deu conta, problema dele. Aqui no Brasil, nós vamos resolver o problema de emissão zero de toda a produção de energia líquida no país. O biocombustível, junto com a produção nacional de petróleo, vai zerar a emissão e captura de CO2. Tá ótimo. Bom, não posso deixar de fazer a pergunta do coautor do artigo comigo, Márcio Couto. Ele te pergunta o seguinte: se há uma renúncia... Ixi, o Márcio está aí, então, também? Tá. Ah. Se há uma renúncia fiscal associada ao RenovaBio e não há impedimentos para o repasse, para o preço da gasolina, será que esse é o melhor mecanismo para subsidiar a produção de etanol? Se o preço do CBio for maior, esse subsídio não será maior? Cara, é porque é a última pergunta essa? Oi? Essa é a última pergunta? Não, vou fazer mais uma pergunta para a gente fechar. Não, porque se essa fosse a última, eu falaria, se você me desse uma hora, eu vou te mostrar totalmente por que isso é. Eu tenho o modelo de sistema dinâmico das matemáticas mostrando que e é assim, Sou eu? Um artigo lá revisando que não é desse jeito e que isso transfere renda individualmente. Eu tenho as minhas contas aqui. Cortou? Cortou, voltou, você está cortado. Vocês me escutam? Tive uma falha na internet aqui que apareceu aqui. Acho que foi minha mesmo. Voltou agora? Agora voltou. Agora voltamos. Bom. Simples para o Márcio, eu tenho certeza que Miguel, você tem certeza que o RenovaBio é a melhor solução? Sim, Márcio, eu tenho certeza absoluta que o RenovaBio é a melhor solução. Essa é a versão rápida. A versão longa me chama para a próxima aula, a gente discute aqui as comparações sobre o negócio, eu mostro meus modelos econômicos, vocês fazem a comparação sobre o modelo econômico de vocês. Beleza. Vou fazer a última pergunta, então, para a gente encerrar. Do Tiago, ele pergunta o seguinte: a Petrobras tem planos para a produção de 12 plataformas novas nos próximos 10 anos, cada uma com capacidade de 225 mil barris. Estamos falando de 2,7 milhões de barris dia. Isso significa que teremos um forte impacto / incentivo no mercado de CBio? Não, na verdade não tem nenhuma relação. Né? Não tem relação, né? Porque eu não sei o que eu vou refinar dessa produção. Não Bom, sei. Miguel, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado pelo convite, pela chance, obrigado pelas dicas também de iluminação. Vou tentar aqui adaptar meu tripé. Obrigado por ouvir, pelo bom humor, pela inteligência. Obrigado você e o Márcio pelo artigo também, por me prepararem para vir para o artigo. E as minhas considerações pensem na Beatriz. Pode deixar. Eu queria agradecer a todos a presença, obrigada por nos acompanharem até agora, mais de uma hora de webinar. Miguel, mais uma vez, obrigada pela sua gentileza, o seu carinho com a gente aqui, pelo ter aceito o convite. Em nome da FGV Energia, em nome do meu diretor, Carlos Quintela, eu agradeço a todos e tenham uma boa noite. Obrigada, gente.